somente o Senhor reina, somente o Senhor importa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa, quanta gente. Senta aí, gente. Fica à vontade. Agora que eu fui ver esse pessoal aí. Boa noite para quem não vi ainda. Tem gente nova. Ah, isso eu já conheço. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Cadê meu tablete? Tá aqui meu tablete. Obrigado, Elissa. Elissa. Primeiro culto de 2016. 2016 que a gente tá, né? Estão aí, gente? Então nada. Só faz dizer. Deixa eu me organizar aqui. Temos visitantes. Como é o seu nome, varão, que eu não conheci? Ezequiel, muito prazer, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Eu não conhecia mais quem? Senhorita? Prazer, como é seu nome? Aline. Aline, sejam muito bem-vindos. Mais algum visitante? Não. Sejam muito bem-vindos. Tudo já é de casa também. Sejam muito bem-vindos, Ezequiel e Aline. Alguém pode dar um abraço nesse pessoal, gente? Por favor, levanta daí, dá um abraço nesse povo, levanta do chão, diz você é bem-vindo, essa casa também é sua, faz alguma coisa, tira do chão, balança ele. Essas carinhas aí, parece que hoje é sábado. É um sábado, mas é um sábado bem legal. Que a gente está na presença de Deus, na casa dele. Vamos acender as luzes e apagar as coloridinhas, por favor? Alguém pode nos ajudar nisso? Hoje, dando seguimento na série, nós estamos estudando esse ano, até o presente momento, não sei até quando vai. É uma série sobre vivendo em renovo, não em... Como? Remendo. Deixa eu dar um gásinho aqui que depois vai ter um vídeo. E aí, filhote? O pai vai pregar agora, cara. Não vai dar, certo? Vivendo em renovo, não em remendo. No último fim de semana de dezembro, nós vimos aqui sobre atitudes, sobre decisão, sobre estar insatisfeito e fazer alguma coisa. Ali nós tivemos aqueles 3 passos, que era insatisfação, decisão e atitude certa. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, temor, que é um assunto muito importante, que é um assunto assim que para mim, confesso que é bastante novo, porque eu nunca tinha estudado tão a fundo sobre temor. Não, beleza, temor é respeitar a Deus, beleza, mas está longe disso. O temor é algo muito, mas muito mais profundo que isso. E eu, praticamente leigo que sou, não vou conseguir alcançar a profundidade que esse assunto tem. Mas o que eu tenho aprendido eu quero estudar com vocês, se vocês permitirem. E não ficar com essa cara de brabo que vocês estão comigo. O que foi? Eu sei, tá, a violinha seca aqui, o Matheus não veio, tá. Piloto de jet ski lá, piloteando jet ski, não veio. Estamos mal fisicamente, mas eu tenho certeza que Deus recebeu o nosso louvor. Amém? Tava bonito, uma hora eu desliguei, eu parei de cantar, ele tinha até a voz dividida aí que eu ouvi. Tá feito, na verdade, é só ir pro hospital. Não é pro hospital se curar, gente, é só pra ir lá cantar pros doentes. Ontem eu fui pro hospital, deu um tilt aí, ficando velho, gente, não tem mais como. Você foi, tem que pendurar a chuteira uma vez. Temor, a escolha certa. Eu coloquei esse título para o nosso estudo. Temor, a escolha certa. Eu gostaria de convidar vocês que abrissem Hebreus 12, 28, que é esse que a Marlise leu também. Hebreus 12, 28. Aqui. Diz assim a palavra de Deus. 28 e 29, na verdade. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora eu vou ler aqui na tradução da Bíblia a mensagem, que eu achei muito legal. Viram o que conseguimos? Um reino inabalável.
consegue entender como devemos ser gratos, não apenas agradecidos, mas em atitude de adoração profunda e reverente na presença de Deus. Atitude de adoração profunda na presença de Deus. Pois Deus não é um espectador indiferente. Ele está ativamente limpando a casa, queimando tudo o que precisa ser queimado, e não vai desistir até que toda a sujeira desapareça. O próprio Deus é o fogo. Interessante, né? Temor a Deus. Quando a gente fala a palavra temor, quando comecei minha caminhada com Jesus, sempre pensava, quando falava em temor, pensava, bom, é medo, né? Imagina, Deus fez todas as coisas, imagina se Deus der um sopro, Ele faz explodir isso aqui tudo. E é verdade. Mas, aprendendo um pouquinho sobre temor, eu entendi que o temor ele pode se dividir em dois conceitos, assim. O primeiro deles, que é o medo mesmo, mas que a Bíblia aplica àqueles que não recebem a Cristo como seu Salvador. É bom ter medo, porque o simples fato de passar a eternidade sem Cristo, sem Deus, já é algo terrível. E a Bíblia nos fala de que as condições em que vai se passar essa eternidade não são das melhores. Não são das melhores. Então, o próprio fato de passar a eternidade longe de Cristo já é algo terrível. Temor, e o temor para quem ama a Deus, para quem anda com Cristo, é viver o dia a dia de forma a não entristecer Deus. Temor para quem ama a Deus é passar o seu dia todo, a sua vida toda, tentando andar de uma forma que não entristeça a Deus. Olha o exemplo de Noé. O velhinho era padrão, olha só. Gênesis 8:6 diz assim, mas Noé era diferente. E o Eterno gostou do que viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, uma pessoa íntegra na sua cidade. Agora vem o pataço. E ele andava com Deus. Noé foi considerado um amigo de Deus, porque ele andava com Deus. Tanto que uma das histórias mais legais da Bíblia é a história da Arca de Noé. O que aconteceu? Deus chamou Noé e disse o seguinte: Noé, vai construir para mim uma arca, e deu todas as medidas da arca, porque eu vou fazer chover e vai alagar tudo. Beleza, até aí tudo bem? Só que tem um porém. Nunca tinha chovido antes. Quem aqui já olhou aquele filme, aquele desenho Tá Chovendo Hambúrguer? Claro que assistiram. E se alguém dissesse assim, vai chover hambúrguer, você tá maluco? Nunca choveu hambúrguer, vai chover hambúrguer. Vai chover água, olha para mim, eu estou no deserto, vai chover água. Fala sério. A Bíblia diz que a relva é que molhava a terra. Não chovia até aquela época. E Deus mandou fazer aquele barco. Alguém sabe quantos anos tinha Noé quando Deus mandou fazer isso? 120, se não me engano? Ele já não era muito novo, não. 100 e pouco, vamos piar. 120 aninhos. E Noé começa a construir uma arca, porque Deus falou que ia chover. Só que ele já construiu em cima de um elevado lá, para quando começar a chover, a água levar aqui embora. Gente, eu não vejo prova maior de andar com Deus do que isso, gente. Imagina Deus falar hoje, Leandro, vai lá e constrói, sei lá, um negócio bem grande para guardar todos os hambúrgueres que eu vou fazer chover. Cara, eu ia dizer, Deus, é bem fora da real, mas Noé não. Noé, ele andava tanto com Deus, ele era tão achegado ao Senhor, que ele não pensou duas vezes, ele construiu. O temor é um amor demonstrado em ações, esforçando-se para agradar por amor, sabendo que tudo vem de Deus. Olha o que diz em Colossenses 3. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que está servindo. Sabe? O temor a Deus ele é demonstrado em ações, esforçando-se para agradar a Deus. E Deus diz lá, através do escritor aos Colossenses, que a gente deve trabalhar para os nossos patrões como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor. A gente deve servir a nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, como se estivesse servindo ao Senhor. Porque de fato é o Senhor que estamos servindo, com o nosso temor. O dicionário define temor como sentimento de profundo respeito e obediência. Para mim esse aqui é o melhor conceito de temor. É o sentimento de profundo respeito e obediência.
Temor é ser tão apaixonado por Deus ao ponto de o nosso comportamento ser mudado por causa disso. A paixão por Ele nos conduz ao desejo de sermos cheios do Espírito Santo, desenvolvendo seu fruto. O Marlise falou aqui também sobre o fruto do Espírito. Em Gálatas 6 diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso. E o temor, a gente se torna tão apaixonado por Deus, ou por se tornar tão apaixonado por Deus, a gente quer se encher mais dele. E quando a gente anda com uma pessoa, a gente começa a adquirir as características dela. Não é assim? A gente começa a andar com uma pessoa, por exemplo, em Nova Petrópolis, que tem um sotaque arrastado, a gente começa a falar arrastado. Ou não. No meu caso, às vezes lá em casa, a Marisa começou a falar parecido comigo, sim. Mas ela fala guarda-roupa. Até hoje em dia, tem que ver ela falando com a mãe dela no telefone. É uma beleza. E a gente andando com Cristo, a gente adquire as suas características. A gente se enche do Espírito Santo constantemente. Na verdade, o Senhor nos enche do Espírito Santo quando nós o confessamos como Senhor e nós mantemos-nos cheios através da caminhada com Deus. E quando nós exercemos o temor, nós começamos a deixar ser transformados em todas as áreas. Quando nós nos enchemos do temor de Deus, ou seja, dessa obediência, dessa reverência, que nós já vamos chegar lá no que é isso, nós começamos a ser transformados em todas as áreas. Lá em Isaías 30:21 diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está de trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar para a esquerda nem para a direita. O próprio Espírito Santo, ele começa a nos ajudar nas nossas áreas da nossa vida. Ele mesmo começa ali a falar para a gente: não, peraí, não, é bem assim, é por aqui. Viu que negócio? Eu ia aí, mas alguma coisinha me disse que não era para comer mais um pacote de Doritos. Isso é sua barriga que está explodindo. Mas assim, em termos espirituais, Deus ele fala com a gente através da sua palavra também. Até lá em Romanos 12:2, que é um versículo que todos amamos, diz assim: e não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temor é basear a nossa vida no que Jesus quer de nós e não naquilo que nós achamos que é certo. Essa semana eu vi uma frase que disse assim, que o que muda a nossa vida não são opiniões e palpites, mas atitudes, sabe? E a Bíblia nos dá os passos da gente, como a gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas nem sempre ela é melhor para nós, mas nem sempre é a mais gostosa para a gente. Às vezes, Deus permite algumas coisas na nossa vida que lá na frente vão gerar vida em alguma área, mas que na hora a gente sente que, poxa, mas como é que isso está acontecendo comigo? Logo eu sou tão crentão, eu sei ler a Bíblia tão bem, eu louvo, eu limpo tudo. Minha esposa está linda, olha lá. Tem ainda um livro, foi escrito há mais de 100 anos atrás, o nome é Em Seus Passos, o que Jesus faria. Esse foi o primeiro livro que eu li quando aceitei Jesus, o Gilson me emprestou. E até tem uma certa, não sei se é uma mania, uma modinha aí, o pessoal faz uma pulseira, vocês já viram, WWJD, né? What would Jesus do? O que Jesus faria. Tipo assim, o cara vai fazer alguma coisa e lembra, o que Jesus faria? Olha para a pulseirinha, o que Jesus faria? Essa pulseirinha, se a gente pegar ela e transformar em termos espirituais, é o próprio Espírito Santo, gente. E não precisa pagar a pulseirinha, acho que é R$5. Mas, gente, Deus, Ele através do Espírito Santo, Ele nos convence de uma forma tão bondosa, Ele nos mostra tão certinho de qual é o caminho a seguir, que é tão simples. Só que a gente, às vezes, rebate essa ideia. Já vamos ver o que eu quero dizer com isso. Olha só que legal essa frase. Troquemos o eu acho por baseado em. Não, eu acho que não é assim, eu acho que não é por aí. Não. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz que é isso? O que a Bíblia não diz disso? Entende? Então, isso é o temor. É basear a nossa vida naquilo que Jesus quer de nós e não no que nós achamos que é certo.
Precisamos dar pouca importância para aquilo que Deus dá pouca importância e muita importância para aquilo que Ele dá pouca importância. Já viu isso? Fazer o que é importante seja importante. Porque muitas vezes nós... Deixa eu apertar esse versículo aqui. Opa, volta. Calma. Volta. Perdi o versículo. Tá, vou ler para vocês. Olha esse versículo aqui, sobre dar importância para o que é importante. 2 Timóteo 2,14 diz assim: repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé. Essa atitude não ajuda em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito, para não ter do que se envergonhar. E olha só, apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com a de religiosidade que é só conversa. Você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não têm um suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Então, a gente deve se ater ao que é importante. Se ater ao que é importante. A gente deve ser profundo naquilo que a Bíblia é profunda e raso no que a Bíblia é raso. Isso é uma opinião minha, bem particular. Poxa, vamos agora estudar a profecia das 30 e quantas semanas lá de Daniel. Nem sei quantas semanas são. Não, porque Jesus vai voltar dia 13 de agosto de 2017. Não faça isso. Mano. Jesus disse que ninguém sabe a hora senão o Pai. Sabe? Então, sejamos profundos naquilo que a Bíblia é profunda. Um simples fato do que a Bíblia é profunda. Temor. Eu comecei a ler sobre temor. Gente, tem muita coisa sobre o temor. A gente poderia fazer um seminário de, 3 meses, todo fim de semana sobre temor. É muita coisa. É muito bom. É muito legal estar sobre isso. Voltemos à simplicidade. E eu sempre digo isso. Para mim, o Evangelho é isso aqui. Jesus morreu por nós e vai voltar para buscar aqueles que o esperam. Ponto. Não, porque isso, porque aquilo outro. Cara, mantenha o que é importante sendo importante. O que não é importante, deixa em segundo plano. Muitas vezes a gente se atém a tantas coisas e a gente deixa de lado o que é mais importante. Temor é caminhar com as preferências de Deus dentro do coração. Amar o que Ele ama e reprovar o que Ele reprova. Imagina isso. A gente vai gostar das coisas que Jesus gosta. A Bíblia nos fala que isso é a mente de Cristo. Lá em 2 Tessalonicenses, se não me engano, diz que, não recordo o livro, que nós, porém, temos a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Não, agora eu tenho aqui um cérebro 2.8 de Jesus turbinado, tração nas 4, baixadão. Não é isso. Quer dizer que eu gosto das mesmas coisas que Jesus gosta e abomino as mesmas coisas que Jesus abomina. Que isso que a Bíblia nos diz para fazer. Puro e simples. Em uma vida sem temor a Deus, a consequência nem sempre é imediata. Nós vemos isso, mas por que tem tanta gente que não teme a Deus então? Tem tanta gente fazendo tanta coisa que é tão absurda. Sabe? Uma coisa é a gente pecar, a gente peca, quem não peca. Mas tem gente que faz coisas assim que tu vê que está desdenhando de Deus completamente. Completamente. Por exemplo, o cara que postou esses dias lá, não me vem com esse papinho de que Deus tem um plano comigo. Manda Ele ter um plano com a fome na África. Sabe? As pessoas desdenham grandemente. Esses dias agora saiu uma charge de um jornal francês chamado... Como é que é o nome daquilo? Esse cara aí. Que Deus... Como assim? Como Deus sendo culpado da chacina que teve na França mesmo? Na França, sabe? As pessoas desdenham, não querem nem saber de Deus. Mas a consequência dessa falta de temor a Deus, ela não é imediata. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma placa de 60 km por hora ali. Não tem ninguém olhando. Com quanto tu passa com o teu carrão ali? Vamos ser bem franco, gente. 90? Não sei. Agora se tem um pardalzinho pendurado. 60, nego. Uma bonita, ela passa em 36. Moleque. Tem? E eu vejo assim, a consequência quando ela não é imediata, dá aquela sensação de, empurra com a barriga, outro dia a gente faz, tá de boa. Vai indo, quando eu for velho,
Quando eu for gagazinho, aí me arrependo. Gente, parece que foi ontem que eu tinha 18 anos. Parece que foi ontem. Eu tô com 35. Em março agora fecho 17 anos de serviço no exército. Parece que foi ontem. Chegou o sub lá com coturno 45, paga 10. Nunca vi um pé tão grande. Me atirou o coturno no peito assim. Já fazem 17 anos agora. O tempo passa, gente. O tempo passa. Não, eu sou jovem, eu nunca vou morrer. Nunca. Eu sou o Highlander. Gente, vamos vigiar. A pior de todas as consequências da falta de temor demora um pouco mais. Que é aquilo que eu falei para vocês. A eternidade sem Deus. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de falar sobre o inferno. Porque eu não sei se há necessidade. Eu acho que nem precisa fazer propaganda do inferno aqui. Não é legal. Resumindo, não é legal. Nada legal. Nem nas capas do disco do Iron é legal. Tá, os desenhos eram maneiros, mas não é legal não. Olha só sobre temor também. Estamos, quando eu digo estamos, não somos nós aqui. Estamos, a humanidade, corajosos para pecar e tímidos para obedecer. Já viram isso? Corajosos para pecar e tímidos para obedecer. Romanos 16, 19 diz: quero também que sejam prudentes, afeiçoados ao bem e distantes do mal. Não se deixem enganar pelas conversas suaves e ao mesmo tempo malignas. Quando eu falei aqui, Romanos 16, 19 diz, quem é que lembrou da musiquinha? Seja excelente. É velho, né? Ah, a música era só eu. A Aline também lembrou. O pessoal, a Thalia também, a Vanessa, o pessoal mais antigo aí lembrou. Tá bom? Quero também que sejam prudentes, afeiçoados ao bem e distantes do mal. Olha só, não se deixem enganar pelas conversas suaves e ao mesmo tempo malignas. Garotas, meninas, filhas do meu coração, nem sempre o cara que vai abrir a porta para vocês quer só fazer gentileza. Desculpa, mas às vezes quer abrir teu zíper. Sério. Sério. Eu já estive do outro lado. Fiquem atentos, antes que percebam, o Deus de paz irá derrubar e pisotear Satanás no chão. Desfrutem o melhor de Jesus. Gente, sejamos ao contrário, sejamos corajosos para obedecer e tímidos para pecar. A Bíblia nos diz que nós devemos ser simples como as pombas e sagazes como as serpentes. Cara, a pomba não... Hoje eu aprendi uma coisa muito legal sobre pomba no desenho do Mateus lá, dos irmãos Kratz. Diz que a pomba, quando ela está voando, quando ela está ali, e ela se sente ameaçada, ela defeca, ela faz cocô ali para ficar mais leve para voar. É por isso que elas fazem tanto cocô, gente. Tá voando... Maneiro, né? Quando tá dando no carro, poxa, vira uma pomba. Nem sei porque eu lembrei disso. Mas, sim, porque nós devemos ser tranquilões, que nem as pombas, mas a gente tem que ser astuto como as serpentes. A serpente está sempre ligada, gente. Já viram uma serpente aqui? Eu já. Não é legal, não é bonito ver ela comendo um coelho. Coelho fofinho. Tal no coelho, ó. Coelhinho não é legal. Então nós devemos ser prudentes e afeiçoados ao bem e distantes do mal. Não se deixe enganar pelas conversas suaves e ao mesmo tempo malignas. Menino, aquela garotinha dos lábios carnudos, olhos verdes, da escola que disse pra ti fumar um cigarrinho diferente com ela, cuidado. É uma portinha grande para coisas mais pesadas. Se queremos agradar ao Senhor, devemos andar em temor. Aqui que chega no cerne do que eu quero falar com você, falar com a gente aqui. Eu comecei a me interessar mais sobre estudar sobre temor quando eu li aquela passagem que eu estava lendo sobre intimidade. Aí quando eu li aquela passagem diz o seguinte, que a intimidade do Senhor, ou os segredos do Senhor, são para aqueles que o temem. Eu pensei, poxa, não, eu vou ser íntimo de Deus, aí eu não vou ter mais vontade de pecar. Era exatamente assim que eu pensava. Não, então eu tenho que buscar Deus e ser íntimo dele, que o desejo de pecar vai passar. Lê do engano. Olha só o que diz. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o que eu concluo com isso? Que temer a Deus é uma decisão. O obedecer é uma decisão. Obedecer a Deus, o não pecar
Como é que é a palavra, gente? Não pecar voluntariamente é uma decisão. A Bíblia diz que a gente ainda não precisou resistir até o sangue por causa do pecado. Ninguém nunca chegou assim, o novinho nunca chegou com uma arma assim, aí gatinha, me dá um beijo, eu vou te dar um tiro na tua cara, mano. Dá um beijinho aí. Tá, deu um beijinho agora, nós vamos fazer outra parada aí, mano. Não precisou fazer isso. Pelo menos pra mim, não. Aí chega aí, gata, vamos dar uns beijinhos. Não. Não, então eu vou te passar a faca. Não sou tão bonito assim. Entende? A gente não precisou resistir até o sangue. Então é sim possível. É sim possível. Ah, tu não sabe o que eu estou falando? Sei. Como sei? João 14, 21 diz assim, a parte A. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. Sabe quem é que falou isso? Jesus. Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda para os cumprir, esse é o que me ama. Prova de amor. Qual é a maior prova de amor que tu pode para dar a Jesus? Jesus, eu vou ofertar hoje aqui o meu... Que do Bumblebee lá, como é que é? Que carro? Camaro, meu Camaro azul. Gospel. Olha, Deus, como eu te amo. Cara, isso para Deus não é nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que faz essa passagem que lá em 2 Samuel que diz? Sacrificar a Deus, tinha o sacrifício como adoração a Deus. Oferta de, não sei se de manjares, alguma coisa assim. Era uma adoração a Deus. E Deus diz o seguinte, que obedecer a Ele era melhor do que sacrificar. É melhor que toda religiosidade, melhor que todo presente, melhor que tudo. É a obediência. E Jesus diz isso de novo. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. Temor é uma escolha, é uma decisão. Pessoal que faz faculdade aqui, curso, escola. Imagina se viesse a tua prova assim, o professor chegasse com a tua prova. Pamela, tá aqui tua prova, tá? E aqui está o gabarito da prova, tá bom? É só tu mexendo aqui. Tu olhar pra ela. Que papo é esse, Willis? Sério? Não sei, tá? O gabarito da prova pra ti. O que tu vai fazer? A professora te deu o gabarito, ó, tu pode copiar, tranquilo. Ó. Aí virava a folha e fazia um desenho atrás depois. Era legal essa época, né? Deus faz a mesma coisa com a gente. Deus propõe um problema e a gente dá a solução junto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não viesse junto com ela o escape. Nova tradução da linguagem do Leandro. Deus dá o frio conforme o cobertor, gente. Ele não vai te dar algo que tu não suporte. Não vai. Não vai mesmo. Então, temor é uma escolha, uma decisão, é o gabarito da prova. Deuteronômio 10, 12 diz assim, ó. Agora, Israel, o que acham que o Eterno espera de vocês? Como quem diz assim, ó, pessoal, o que vocês acham que Deus quer de vocês? É o Camaro azul, lá do Gospel, do Bumblebee? Ele responde, apenas isto, que vivam na presença dele em santa reverência, sigam o caminho que ele preparou para vocês, e amem e sirvam a ele com dedicação total, obedecendo os mandamentos e regulamentos do Eterno, que estou promulgando hoje, e tenham uma vida longa. Está ali. E a Bíblia ainda diz que os mandamentos de Deus eles não são pesados. Daí quando tu pensa no pecado, eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Isso que me vem à mente. Gente, tem tanta coisa que a gente faz que desagrada a Deus, que não é roubar, matar e fazer mal para as pessoas. Tanta coisa. Uma mentira que a gente conta, sabe? Pegar algo que não é nosso, sabe? Cobiçar algo que não é nosso, isso tudo desagrada ao Senhor. Provérbios 14, 27 diz assim, ó, o temor do Senhor é fonte de vida. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados para nós. Eles não são pesados. Porque Jesus, ele veio aqui à Terra e viveu exatamente o que a gente vive também, só que sem pecado. Ah, mas Jesus era Deus. Sim, mas ele também era homem. Ele não abdicou da sua parte homem para ser Deus. Mas também não abdicou da sua deidade para ser homem. Ou seja, ele era 100% homem, 100% Deus. As contas não fecham, mas e aí, é Deus?
Só que a Bíblia diz sem pecado. Sem pecado. O temor na nossa vida, gente, ele funciona como um freio. Sabe aquela luzinha que acende no painel quando a gente está andando de carro? Mais ou menos assim, ó. Parece uma pequena lua incandescente projetada para indicar um sólido como uma flor. Eu acho ela bonitinha e meio hipnótica. Concordo. Perigoso. Vai lá. Problema resolvido. A gente não faz isso de vez em quando? Você deu a luz do painel. O que está acontecendo com essa luzinha aí? Provavelmente uma pane, um problema. Me dá o manual. Pegou o manual, ao invés de abrir o manual para ver o que está acontecendo, quebrou a lâmpada, problema resolvido. Problema nenhum resolvido. Ele simplesmente desmanchou o alerta. Sabe o que eu vejo com isso? Tu tá indo. Sabe para onde tá indo, né? Com aquela... Pá. E Deus está dizendo. Não vai. Não vai. Amanhã eu peço perdão, Jesus. Quem nunca? Não precisa levantar a mão. Quem nunca? Só eu levanto a mão. Não, eu já. Amanhã eu peço perdão, Jesus. E vai. E Jesus falando. O teu coração está inflando assim, dizendo, isso é errado, isso é morte, isso vai te causar desgraça, vai te dar destruição. Faz parar, lá. E vai. A gente faz isso. Não faz? O temor de Deus, quando a gente resolve obedecer a Deus, Ele nos protege. Ele é um freio. Ele nos impede de cair num barranco muito, muito, muito mal. E a gente faz isso com uma frequência assustadora. E aquilo no desenho ali, poxa, Deus falou comigo através do pinguim de Madagascar. Sei, mano, o pessoal vai ter neném aí, Arthur. Deus fala com a gente até para o desenho animado. É só deixar. O temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Isso está escrito em Provérbios 14, 27. Aí eu já quero perguntar para ti, o que tem morrido na sua vida? Tem alguma coisa que está morrendo no seu coração? Tem alguma coisa que não está mais como antes? Se tem alguma coisa que já está cheirando mal na tua vida, te convido a te colocar de pé. Alguma coisa que você já não tem visto mais aquele brilho que tinha antes. Alguma coisa que tu sente que já morreu, mas ainda está ali. A palavra diz que o temor, ele traz vida. E quando a gente começa a temer o Senhor, quando a gente tem essa decisão de temer a Ele, a gente começa a declarar vida sobre a nossa vida. Vida sobre a morte que se apodera de situações da nossa vida, de áreas da nossa vida. Nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Enquanto eu canto esse louvor, você pensa se tem alguma coisa dentro do seu coração que Deus pode mudar através do teu temor. Porque não vai descer nenhum anjo do temor e dizer assim, a partir de hoje eu vou te ajudar a temer a Deus, a ser obediente. Não vai acontecer isso. Isso é uma decisão sua.